Oi pessoal, tudo bem pessoal? Hoje vamos falar sobre torque sobre uma espira retangular com corrente, né? Neste caso vamos falar que acontece, né, quando colocamos uma espira retangular, que acontece quando colocamos uma espira retangular, que é onde passa uma corrente I, né, quando passa uma corrente I por essa espira retangular de lados A e lados B, né, que acontece quando é colocado dentro de um campo magnético externo, né, produzido por dois ímãs, né, polo norte e polo sul. De acordo ao nosso referencial, né, a espira retangular está localizada no plano XZ, né, ou seja, e o campo magnético está na direção Y. Isto significa que o campo magnético atravessa perpendicularmente ao plano formado pela espira retangular, certo? Então, olha só, queremos observar, queremos ver se este campo magnético, né, este campo magnético que atraviesa a espira produz um torque, não? Ou seja, se faz com que esse contexto faça a produção de um torque, né, nesse sistema. Então queremos ver se acontece isso nessa configuração. Só para falar aqui, podemos observar que isto também, esta configuração ou este sistema ou este dispositivo é o sistema básico ou é o fundamento básico dos motores elétricos, né? Os motores elétricos, neste caso, motor elétrico a corrente contínua, né? Porque pero este aqui é contínuo, correntes estacionárias. Então, né, motores elétricos que se utilizam para transformar a energia elétrica em energia mecânica. Ok? Então vamos observar agora, vamos a ir lo que nós queremos, nosso objetivo neste tema é ver agora então se produz torque nesta configuração, se nesta configuração produz torque. Primeiramente, antes de querer ver si produce torque, vamos primeramente, o no sabemos que cuando una espira o cuando un fio con corriente é inmerso en un campo magnético, ele vai ser produzido nesse fio uma força magnética. Entonces, esa definición de fuerza magnética tem esta, en este caso, esa definición tem esta definição no caso, né? A força magnética, né? A força magnética tem a seguinte definição: I diferencial de L, produto vetorial, campo magnético. Essa é a definição, né? Mas lembrando que a corrente estacionária, a corrente contínua, a corrente constante sai fora da integral. O campo magnético também é uniforme, por lo tanto também está fora da integral. Então eu posso dizer que força magnética então seria aí, né? Aí, e se for aqui integral, né? Vetorial. Eu posso colocar aqui entre parênteses, já que né? Eu posso, lembrando que a integral é o comprimento neste caso, em geral é de 0 a um comprimento L, vetorialmente seria né, 0 a L, então vai ficar como? Ficaria então aqui, é uma integral vetorial, né? E integral L. Esta definição é a que vamos usar para calcular a força magnética. Essa é a definição que vamos a calcular para calcular a força magnética, né? Vectorialmente falando. Agora, olha só. Mas isso não significa que também usemos esta definição aqui, né? Para pontos específicos, nós podemos também usar esta definição aqui, não tem problema. Não tem problema. Então podemos usar as equações, posso usar a equação
né? Posso usar a equação 1, né? Ou posso usar a equação 2 também, né? Posso usar a equação 1 ou a equação 2, não tem problema, certo? Agora, olha só, eu não posso deixar aqui, não posso deixar então de deixar de mencionar a importância dessa força magnética neste contexto. Por quê? Porque justamente como se comporta estas forças magnéticas sobre as espiras, sobre a espira, faz com que nós podemos concluir se existe torque ou não existe torque. Agora, olha só, vamos lá. Nós vamos aqui, lembrando, usando a regra da mão direita ou outros métodos também, né? Nós podemos ficar à vontade para calcular essa força magnética usando esse produto vetorial, né? Lembrando que a força magnética é perpendicular ao plano formado por o comprimento, vetor comprimento, vezes o campo magnético, né? O plano que forma o comprimento pelo campo magnético. Então eu tenho aqui uma figura, nós já temos aqui uma figura, inclusive eu já tenho aqui uma figura para colocá-lo aqui, porque se eu começo a desenhar, demoramos mais, né? Na solução do problema. Aqui, olha só. Olha aí. Aqui já temos este. Se nós observamos aqui, olha que nós observamos aqui. Vou colocar isto aqui um pouquinho mais para... Vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho mais, tá aí. Então aqui eu posso colocá-lo um pouquinho mais para cá, ou também, na verdade, ou também o que eu posso fazer é colocá-lo um pouquinho mais para cima, né? Aqui, um pouquinho mais para cima, aqui, ok, olha só, o que acontece? Acontece o seguinte, né? Eu vou usar esta definição, mas prestem atenção, usando aqui, eu vou ter que calcular, olha só, prestem atenção, para cada lado, né? Para cada lado vai aparecer uma força magnética em cada fio, né? Temos 4 lados, e nos 4 lados, ou seja, um primeiro lado, segundo lado, terceiro lado e quarto lado. Para cada lado vai ter uma força magnética. E essa força magnética podem vocês usar a regra da mão direita, usando esse produto vetorial da equação 2, equação número 2. Então, olha só, olhem aqui o exemplo para este lado 1, né? Olha aqui, nós podemos usar aqui este exemplo que estou colocando aqui. O campo magnético está na direção Y e o diferencial dele, né, posso usar a equação número 1, o diferencial dele por B. Então este aqui, diferencial dele, produto vetorial, seria que horário anti-horário, seria anti-horário. Se é anti-horário seria a força vai para o eixo positivo do X, porque lembrando que a força é perpendicular ao plano formado por um campo magnético e dele, no caso, olhando a equação número 1. Então, para este caso, a força magnética vai paralela ao eixo X e o que aparece neste caso é a força F1, né? Só esqueci de colocar a força F1 aqui, mas aqui seria no caso F1 e aqui seria DL, no caso 1, né? Seria DL1, né? Então, olha só, então F1 está aqui, vê? Aqui o mesmo acontece com F2, né? A mesma metodologia F2, só que aqui vai em sentido contrário, né? Lembrando que o módulo de F1 é igual ao módulo de F2, por quê? Porque em vector são em sentido contrário, por quê? Porque lembrando que tem a mesma distância, né? O mesmo comprimento, só estão em sentidos contrários. O mesmo acontece com a força no lado 3 e no lado 4, usando a regra da mão direita. Certo? Ou seja, nós podemos dizer, se nós queremos dizer aqui, né, em este caso, nós podemos dizer, usando a equação número 2, que poderia dizer, usando a equação número 2, como seria F2, aqui no caso, seria F1, o módulo de F1 é igual ao módulo de F2, certo? Então, se o módulo de F1 é igual ao módulo de F2,
significa que ¿qué? ¿Cuánto vale entonces F, un módulo de F2? Lembra, eso está en sentidos contrarios. Un módulo, entonces, F1 sería igual a ¿qué? ¿Quién me dice? Entonces, F1 sería igual, ¿eh? F1 sería igual a ¿qué? Un módulo sería igual a I, por un módulo de L, sería un módulo de L1, un módulo de L1, un módulo de L1, por un módulo de campo magnético, por un módulo de campo magnético, por el seno de qué ángulo forman los dos. ¿Qué ángulo forman los dos? Es para L1, para un caso, para F1, ¿qué ángulo forman esos dos? 90 grados, seno de pi medio, ¿cierto? Então vai ficar aqui, módulo, estamos falando de módulo, né? Então F1 vai ser igual, né? Porque lembrando que o módulo de F é como se fosse assim, ¿ve? O módulo de F, pegando aqui, ¿ve? Pegando 2. O módulo de F é igual ao módulo de quê? O módulo de quê? O módulo de todo isso aqui, ¿ve? Certo? O módulo de isso aqui. Então, o módulo disso é que estou fazendo esse cálculo aqui embaixo. Então, isso vai ficar que igual, que aí, módulo de L1, quanto vale o módulo de L1? Lembrando, esse lado vale quanto? O módulo de L1 seria todo esse lado aqui, ¿ve? Quanto vale esse módulo? O tamanho B. Então, seria I por B, I por B, por el campo magnético, por el seno de pi medios. Seno de pi medios es ¿cuánto? Vale seno de pi medios. Nos vemos que seno de pi medio vale ¿cuánto? Vale 1, ¿eh? Seno de pi medios vale 1, ¿cierto? Entonces, eso me da. Ahora, más en vector, ¿cómo sería aquí? Entonces, F1, ¿cuánto sería F1? Entonces, por tanto, en vector, ¿cómo sería en vector? F1, entonces, ¿cuánto vale? En vector, vamos lá, F1 sería en vector, ¿cuánto sería? Está en la dirección positiva de X, ¿no? O en que F1 está en la dirección positiva de X. Entonces sería, F1 sería I, un módulo, sería I por B, por campo magnético en la dirección X. F2, ¿cómo sería F2? F2 sería como F2 sería sentido contrario simplemente, ¿eh? Menos I B, certo? E F3, pessoal, F3 é o mesmo procedimento, como seria então F3? F3 é o mesmo procedimento, seria I, lembrando que F3 vai no C positivo, seria I a um campo magnético, neste caso C positivo, e F4, en este caso F4, lembrando que F4 está en sentido contrario, entonces sería igual a que en la misma línea de acción, ¿no? En la misma línea. Entonces, vamos lá, sería F4 sería I menos, ¿no? I A B Z, certo? Então temos, olha só, que estamos observando? Eu coloquei isso só para vocês olhar. Que estamos observando? Que a força F1, o que estamos observando aqui? Que a força F1 e a força F2 estão na mesma linha de ação, ou seja, são colineares e são iguais, em sentido contrário, ou seja, anulam. A força F3 e a F4 estão na mesma linha de ação também, estão na mesma linha de ação, ou seja, são colineares. Então, módulos são iguais, mas sentidos contrários, então se anulam também. Olha só, é só olhar aqui a medida quantitativa de cada força aqui, olha só. Então, se vocês aplicam a segunda lei de Newton, se vocês aplicam a segunda lei de Newton, ou seja, se eu digo que a segunda lei de Newton seria, vamos lá, força é igual a somatória como são quantas forças? 4, né? De F
Sui este igual a que? A massa do, né? A massa da espira, no caso, né? Pela aceleração do centro de massa, né? Se vocês veem que isto aqui, quanto vai me dar? Se tu sumas 4, quanto vai te dar? Se tu sumas 4 forças, as 4 forças, vai te dar quanto? Vai te dar 0. É só sumar F1 mais F2 mais F3 mais F4, vai dar 0. Isso significa que a aceleração do centro de massa é igual a 0. O que significa isso? ¿Qué significa aceleración de centro de masa igual a 0? ¿No? ¿Qué está significando para nós? Primeramente, temos que dizer que en esta configuração que estamos aqui, não vai produzir torque. Né? En esta configuração não vai ter produção de torque. Né? Vai ficar assim como está. Também podemos dizer que o sistema, também nessa configuração, não se acelera numa direção definida, ou seja, ela não se acelera em uma direção definida, né? Então, olha só, o que podemos fazer? Então, hemos visto que não se acelera em uma direção, em uma certa direção, uma direção definida, né? Então, olha só, se não produz torque, o que queríamos observar, se não produz torque, então significa que nós tenemos que fazer algo. Que acontece? Olha só, que acontece se roto o giro faz uma rotação de θ? Acontece o seguinte, olha só, acontece isto aqui, ou seja, estou querendo dizer isto aqui, rotar um ângulo θ. Que acontece se eu roto um ângulo θ? Que acontece? Vou colocar aqui melhor. Que acontece se eu roto um ângulo θ? Aqui. O que acontece se eu roto um ângulo θ? Olhem aqui a figura. O que acontece se eu roto um ângulo θ? Esta configuração. Roto ângulo θ, horário. Olha aqui, horário neste caso. Horário neste referencial daqui, neste lado de aqui. Aqui, θ, um ângulo θ. Aqui, ângulo θ, rota aqui um ângulo θ, que também rotaria um ângulo θ aqui, né? Lembrando que o eixo está aqui, antes estava neste eixo X, né? Agora vou rotar θ, roto θ para aqui, e este daqui supostamente vai um θ também do outro lado, né? Então estou rotando, faço uma rotação de θ, né? Uma rotação de θ aqui, olhem aqui, faço uma rotação de θ, né? Ok, o que acontece? Agora o sistema de forças, a força, como, a ver, será que aqui, nesta configuração, as forças vão criar um torque, vão gerar um torque sobre essa espira? Isso é o que quero ver. Para analisar as forças magnéticas, usa a mesma metodologia que está aqui nesta figura, de referencial X linha, Y linha, Z linha, se faz o mesmo raciocínio para cada lado, ou seja, vou fazer isto aqui, vamos lá, ou seja, vou fazer isto aqui, o mesmo raciocínio que estava falando aqui. Então, se eu coloco aqui, eu vou fazer aqui, o mesmo raciocínio, aqui. Aí. Tá aí. Então, olha só. O que vou fazer? Eu vou analisar essas forças magnéticas, tanto F1 aqui, F2 e F3 e F4 para os pontos 1, 2, 3 e 4. Ok? Então, faço o mesmo análise. Essas forças aparecem de onde? Usando esta metodologia aqui, né? Donde a força magnética é perpendicular, aqui, por exemplo, F1 é perpendicular ao campo magnético e o diferencial dele, produto vetorial, né?
positivo. Por quê? Porque é anti-horário, produto vetorial DLB é anti-horário. Então, o mesmo acontece aqui nesse ponto aqui, F2, o mesmo acontece em F3 e o mesmo acontece em F4. O mesmo acontece usando os campos magnéticos e o DL, certo? Então, olha só, mas o que observamos nesta configuração? Observamos que, lembrando que os valores de F1, F2, as medidas quantitativas de F1, F2, F3 e F4 não mudam, são os mesmos que hemos calculado aqui. São os mesmos que hemos calculado aqui, pessoal. São os mesmos, certo? Não muda. O que vai mudar é o seguinte: que estamos observando? Qual é a mudança que estamos observando quando rotamos um ângulo θ? Observamos que a força F1 e F2 não estão mais na mesma linha de ação. Não estão mais na mesma linha de ação. Já a força 3 e a força 4 estão na mesma linha de ação e em sentidos contrários, ou seja, parecido ao anterior. Parecido ao anterior aqui. Ou igual ao anterior no caso, né? Não parecido, igual. Significa que F1, então, neste caso, como F2 não estão na mesma linha de ação, eles vão a produzir um torque. Elas produzem um torque, e neste caso, elas vão a produzir um torque com relação a este ponto aqui, certo? Então, elas produzem um torque nessa espira. Então, vamos calcular esse torque, entonces vamos a calcular ese torque. ¿Cómo sería ese torque? Vamos lá, calculando o torque en este caso. Entonces ahora sí vamos calculando o torque en este caso. ¿Cómo sería o torque? Calculando o torque, vamos a calcular un módulo do torque. Va a ser igual a que, vamos a suma dos dois, né? A suma dos dois sería que vamos a calcular o torque, seria o torque da força, a torque da força F1 mais o torque da força F2. O torque da força F1, não, vou tirar isso aqui. O torque da força F1, como seria o torque da força F1? Seria o braço, em este caso, então, como seria esse torque, né? Então eu vou fazer uma figura já, vou fazer uma figura neste caso, já vou trazer uma figura que eu já fiz, né? Vamos, como calcularia aqui, eu vou fazer já trazer uma figurinha aqui, bem? Vou calcular esse torque da força F1, como seria? Eu traria uma figura mais, né? Por quê? Porque eu teria que ver o braço, né? E qual é o ângulo dessa força. Então, para calcular esse torque de tanto de F1 e F2, vou utilizar esta figura, pessoal. Vou utilizar esta figura aqui. Esta figura, porque com esta figura, em que me vai ajudar esta figura, pessoal? Em que me vai ajudar essa figura? Oh, acho que aqui. Em que me vai ajudar essa figura aqui, pessoal? Olha aqui. Em que me vai ajudar essa figura? Essa figura vai me ajudar em quê? Vai me ajudar em observar. Que estou observando aqui nesta figura? Olha só. Prestem atenção aqui. Eu vou colocar isto aqui. Só para aqui, né? Então esse é o torque, né? É o torque. Vou colocar aqui um quadradinho. Isso aqui. Aqui, esse é o torque que vou colar. Agora, olha só, prestem atenção. Olha só, prestem atenção. Aqui nós temos que as forças, mas este ângulo θ, é o mesmo ângulo, isto aqui é geometria plana. Este ângulo θ é o mesmo ângulo que está aqui, certo? Só está a uma altura, né? Está a uma altura mais alto que este lado aqui, uma altura O' aqui, né? Então aqui observamos que este ângulo θ é o mesmo ângulo que está aqui, geometria plana, certo? Certo, nesse plano aqui. Lembrando que essa força, em este caso, F1, em este caso, vamos chamar aqui, F1 aqui, olha só, eu vou chamar aqui, que este aqui é F1, né? F1, este aqui também é F1 e F2, né? Vamos chamar F1, nós sempre
eu esqueço F1 e aqui seria F2, certo? Prestem atenção. Olha só, o que acontece? Eu posso descompor, né? Eu posso descompor F1 e F2, né? Lembrando que vou calcular com relação S, com relação a, en este caso seria a O2 linhas, certo? Esse é o torque com relação a O2 linhas. Prestem atenção aqui. Então eu vou descompor essa F1 e F2 em uma componente perpendicular e outra na mesma direção do braço. E quem vai produzir torque é a componente perpendicular. Portanto, como seria essa figura aí? Então ficaria uma figura esta aqui, ficaria esta figura que está aqui. Eu aqui vou colocá-lo aqui só para essa figura, ou seja, vai ficar isso aqui, vai ficar esta figurinha aqui, vai ficar essa figurinha, e essa figurinha aí seria que, vamos lá, essa figurinha aí seria o que? Seria F, neste caso seria aqui F1, né? Seria F1, seria que? Seno de θ, é só olhar aí a configuração geométrica, e aqui seria F2, e aqui seria F2 seno de θ, certo? Então, se tu aplica o torque de F1 com relação ao braço, né? Lembrando que este lado aqui está no meio, este ponto aqui está no meio. Então, aqui no meio, qual seria o braço? O braço, nesse caso, aqui está lado, que lado é? Lado A. Então, aqui, se esse lado A, que seria a metade, né? Está no ponto médio. Então, aqui seria a meios, né? Aqui seria a meios e aqui também seria a meios. Então, portanto, aqui o torque como seria aqui? Então, o torque o linha 2D vai ser igual a quê? Então, seria torque de F1. Como seria o torque de F1? Então, seria F1 seria aqui o a meios, o a meios, né? O braço, o a meios, né? Vezes a força perpendicular, que seria F2 seno de θ, certo? Mais a meios também, o outro a meios, né? F1 seno de θ. Lembrando que F1 é igual a F2, né? F1 é igual a F2, né? Lembram? Então vai ficar igual, então F1 é igual a F2, então vai ficar que F1, né? Lembrando que F1 é igual a F2 e isto igual, vou chamarle a F, né? Aqui é F. E quanto vale F1? O módulo de F1 é só olhar aqui, vê. IB, campo magnético, IB, e isto é igual a I, a corrente I, lado B, pelo campo magnético. Portanto, como ficaria então o torque? Então isso significa que o torque total vai ser igual a quê? Vai ficar duas vezes, né? F1 e F2 vai ficar diferente duas vezes, com esse médio vai embora e vai ficar I, né? I, A, B, campo magnético, seno de θ. Olha, isso que fica, né? A corriente AB por el campo magnético por el seno de θ. Lembrando que a área planar que forma a espira retangular, né? A área que forma essa espira retangular, toda esta área es A por B, né? Área retangular, né? Então, quiere decir que essa área, eu posso chamar então aqui, sí, né? Neste caso, essa área vai ser igual a A por B. Então, como ficaria aqui o torque? Então, aqui o torque novamente, então aqui o torque é igual a quê? Isso vai ser igual a I por el área
pelo campo magnético pelo seno de θ, certo? Pelo seno de θ. Só que, o que acontece? Isto aqui, lembrem que isto aqui, isto é para quantas espiras? A esta ecuação le vamos a llamar, a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número, a esta ecuación le vamos a llamar la ecuación número 3, ¿no? Esa ecuación número 3 es para uma espira, certo? Isto aqui é para uma espiras, para uma espira. Só tem uma espira. Agora, para N espiras, como seria para N espiras? Várias espiras, né? Para N espiras arbitrárias. Para N espiras. Como seria para N espiras? Multiplicamos simplesmente por N. Ou seja, então aqui eu tenho que o torque para N espiras, vai ser igual a quê? A N vezes, né? A N vezes e o campo magnético, a área, o campo magnético pelo seno de θ, certo? É isso que fica aí, certo? Área que fecha a área da espira, ou a área que fecha a bobina, né? No caso, né? Lembrando que esse torque agora para N espiras, certo? Agora olha só, imagine que vou fazer. Vou chamar se M é igual a N I A. Se M é igual a NIA, o torque vai ficar aqui. O torque vai ser igual a quê? A M, o campo magnético, seno de θ, né? A essa variável M, se M é igual, coloco uma variável, né? Ou seja, estou colocando uma variável, em outras palavras, estou colocando uma variável e estou chamando NIA, certo? O que acontece? Se a isto lo coloco como um produto, olha, isto matemáticamente seria o quê? Seria então um torque, matematicamente como vector, seria igual ao torque, vai ser igual a quê? A M, vector M vezes o campo magnético. Por quê? Por que estou falando isso? Porque se vocês olham, por quê? Olha, saldria assim, né? O que significa? Isso é verdade? Sim, né? Isso é verdade por quê? Porque isto da verdade, que me está aparecendo aqui? Que na verdade, M então, na verdade, tem a ver com o único, N não pode ser vector, a corrente não pode ser vector, o único que pode ser vector seria a área, né? O vector área, né? O vector área. Então, o vector M vem do vector área, certo? Então, esse vector área vendría a estar dado por qué? Ese vector área, entonces en este caso, ese vector área estaría dado por un vector normal a esa área. Entonces aquí yo puedo decir que ese vector área estaría dado por un vector módulo a área por un vector normal a esa área. Esa es la definición de vector área, ¿cierto? Entonces, olha só, isto podemos observar ¿dónde? Isto podemos observar na seguinte figura. Isto podemos observar na seguinte figura aqui, ve. Olha aí. Isto podemos observar nesta figura aqui, ve. Olha aqui, ve. Isto podemos observar en esta figura aqui, ve. Olha aqui, ve. Então esse vector área tem a ver com o vector normal, né? E está aqui, ve. E aqui o vector normal está aqui, ve. Observem aqui. O vector normal está aqui, ve. Esse é o vector normal. E olhem bem, o vector normal forma um ângulo θ com o campo magnético. Olhem aqui, ve, o campo magnético, né? Porque se este ângulo θ, né? Este θ, este 90 menos θ, este seria um ângulo θ, né? Geometricamente, observem aqui, ve. Este é a força que está aqui, ve. Este é θ, ve. Este é θ, que está aqui, ve. Este é θ.
Si este es tita, esto aquí 90 menos tita, porque este ángulo 90 grados. Pero si este 90 menos tita, este ángulo sería tita. Entonces, un ángulo que forma, este vector normal con un campo magnético es ángulo tita. Eso significa que UM, ¿né? Lembrando que no dejemos de pensar que UM, entonces, lembrando que el vector M, entonces en este caso, el vector M es igual a ¿qué? El vector M es igual a N y por el vector área, ¿eh? No podemos dejar vectorialmente falando, ¿eh? No podemos esquecer eso ahí. Mas o más importante aquí es lo siguiente. Entonces, estamos definiendo este vector aquí, este vector a esta ecuación le vamos a llamar a ecuación número 4. Y esa ecuación número 4, ¿qué acontece? Ese campo magnético, el producto vectorial de este variable vectorial M veces producto vectorial campo magnético, ¿né? Se semelha ao quê? Olhem aqui, olhem o que vou colocar aqui. Vamos lembrar de, que vamos lembrar? Vocês lembram de o torque sobre um dipolo elétrico? Lembram ou não? Do torque sobre un dipolo eléctrico debido a presencia de un campo externo, de un campo eléctrico externo. ¿Cómo sería? Que entonces el torque en este caso, el vector torque va a ser igual a ¿qué? ¿Lembra o no? Entonces P veces un campo eléctrico, ¿cierto? ¿Lembra? Entonces eso aquí es el torque, eso es el torque sobre un dipolo eléctrico. ¿Né? ¿Y debido a qué? Debido a un campo externo, a un campo eléctrico externo, ¿cierto? ¿Né? Entonces, donde ese P aquí, ¿lembra uno? Donde ese P aquí, aquí ve. Donde ese P aquí sería o qué? Sería eso vendría a ser o qué? Un dipolo eléctrico, ¿no? Ese es el dipolo, momento de dipolo eléctrico, ¿cierto? Donde este sería, P sería un momento de dipolo eléctrico. Entonces, similarmente, esto aquí, ¿qué sería? Entonces, similarmente, haciendo una similaridad, ¿no? Matemáticamente son similares. Entonces, o M yo puedo concluir, entonces, o M. Entonces aquí yo puedo pensar, si esto P es momento de dipolo eléctrico, P es momento de dipolo eléctrico, esto es UM, momento, sería momento de dipolo magnético. Entonces es denominado momento de dipolo magnético, ¿certo? Matematicamente são similares, né? Ok? Tudo bem. Bom, obrigado aí. Até o próximo vídeo. Tchau.